Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre engenharia econômica. Nesta primeira aula, resolveremos os 5 primeiros exercícios da nossa lista de 11, com relação ao assunto engenharia econômica. O primeiro exercício é de juros simples. Uma pessoa tomou 2 empréstimos, o primeiro por 3 meses, a juros efetivos de 5% ao mês, e o segundo por 10 meses, a juros de 4%. Sabendo-se que os juros pagos totalizaram R$ 11.181,14 e que o primeiro empréstimo é igual à metade do segundo, calcularam o valor total dos empréstimos. Então vamos aqui. Sabemos que juro 1 mais juro 2 é igual a 11.181,14, tá ok? Que C1 é igual a 0,5 de C2, ou seja, C1 é a metade de C2. Nós sabemos que juro é igual a capital vezes o tempo. Então, C1 vezes I vezes o tempo mais C2 vezes I vezes T é igual a 11.181,14. Então, vamos resolver. Então, nós temos que 0,5 vezes 5% vezes 3 mais 1 vezes 4% vezes 10 é igual a 0,46, tipo 0,47,5. Esse é o valor de C2. Logo, dividindo 11.181,14 por 0,475, obteremos o valor de C2. E dividindo esse valor aqui por 2, nós teremos o valor de C1. Ok? Muito fácil, né? Todos acertaram esse exercício. Vamos agora para o segundo. O segundo exercício é um exercício de taxa nominal e taxas efetivas. Lembrando que taxa nominal é uma taxa proporcional. Taxa efetiva é aquela taxa que está efetivamente sendo utilizada naquela operação. Então, a taxa de 20% ao ano ela é capitalizada ao mês. Logo, nós temos que encontrar a taxa, o período em que tanto a taxa nominal quanto a taxa efetiva são iguais. Então, se nós pegarmos 20% e dividir por 12, que são 12 meses, um ano possui 12 meses, a taxa de 1,66% ao mês ela é equivalente tanto nominal quanto efetiva. Agora, calcularemos o montante. Pelo Excel, igual ao VF, informa o valor da taxa, ponto e vírgula, período são 3 anos ou 36 meses, pagamento não há, 0, e o valor presente são os 2.000. Perfeito. O valor futuro para 3 anos será de R$ 3.626,26. Ok? Bom, o exercício 3 e 4 são exercícios de fluxo de caixa. Então, nós temos aqui a seguinte informação. O PMT, que é o pagamento, será de 60,434. O valor presente foi dado em R$ 1.000. Ao todo são 36 parcelas e pede-se para calcular a taxa. Como isso é feito? Muito simples, pessoal. Igual taxa, período 36. Uma observação importante. Para encontrar o valor da taxa, ou nós devemos informar que o PMT ou o VP será negativo. Vamos informar o VP negativo nesse caso. Manter vírgula, PMT menos o valor presente. E dá Enter. Portanto, a taxa dessa operação é de 5% ao mês. Ok, pessoal? Agora vamos para o exercício 4, que gerou algumas dúvidas na aula passada. O exercício 4 é bem simples. Uma imobiliária está oferecendo as seguintes opções de pagamento para a venda de um terreno. A primeira opção é a seguinte: 10 parcelas de 10.000, mais 10 parcelas de 12.500 e mais 10 parcelas de 15.000. Vamos elaborar isso no Excel. Então, um vetor será chamado de tempo
E o outro vetor vamos chamar de FCX, que é fluxo de caixa. Tá, ok? Então, teremos, são 30 pagamentos. De 1 a 10, 10 mil. De 11 a 20, 12.500. E de 21 a 30, 15 mil. A taxa de 3%. Aí houve uma pergunta na aula passada, assim, professor, qual que é a diferença de VPL e VP? O cálculo é o mesmo. O VPL é utilizado quando o fluxo de caixa não é uniforme, que é esse caso aqui, nós temos 10 mil, 12.500 e 15 mil. Pelo Excel, como é que é feito esse cálculo? Igual VPL, a taxa de 3% ao mês, ponto e vírgula. E vamos arrastar até o último fluxo. Como funciona o cálculo VPL, pessoal? Como nós colocamos aqui a partir do mês 1, a forma automaticamente joga os fluxos para um período anterior, ou seja, para o momento zero, que é o que nós queremos. Portanto, o VPL nesse caso aqui vale R$ 235.487,43. Ou seja, o VPL é a primeira opção. Aí, é possível fazer isso pela função VP? Sim. Então me acompanhe aqui, é um pouco mais complicado. Igual VP, a taxa de 3%, ponto e vírgula. Períodos, 10 pagamentos. Ponto e vírgula. Pagamento de 10 mil. Esse valor de 85.302,03 é o valor, é o VPL dos 10 primeiros fluxos, ou seja, de 1 a 10, que são 10 mil reais. Agora vamos agora calcular o VPL das parcelas seguintes. VP 3%, período 10, pagamento menos 12.500. Agora, pessoal, acontece um problema. Como o primeiro pagamento de 12.500 inicia no mês 11, a função VP vai trará o valor descontado desses pagamentos para o período 10. Só que nós temos, para encontrar o valor no presente, no momento zero, teremos que descapitalizar mais 10 períodos. Isso é feito pela seguinte fórmula no Excel. Vezes VP, a taxa de 3%, período. Vamos descontar mais 10 períodos, PGTO a zero, e informar VF aqui com valor negativo. Ok. Automaticamente ele já descontou esse valor de 164,642 reais, equivale ao valor presente dos fluxos de 10 mil e 12.500. Só que falta encontrar o valor presente dos fluxos de 15 mil. Vamos lá. Mais VP 3%, período 10, PGTO de 15 mil. Ok. Detalhe, só que os 15 mil, pessoal, eles vão iniciar a partir do mês 21. Logicamente, a função VP terá o valor atual aqui para o mês 20. Então, nós teremos que descapitalizar mais 20 períodos para encontrar o valor no momento zero. Isso é feito da seguinte maneira. VP, taxa de 3%, período aqui no caso são 20 agora. PGTO 0, valor futuro 1. Aliás, menos 1. Ou seja, vamos encontrar o mesmo valor. Só que percebam a diferença na fórmula. O VPL foi uma função tranquilinha. Pela função VP, olha só as manobras que temos que fazer. Porém, fica a cargo de vocês adotar uma ou outra. O meu objetivo foi mostrar as duas maneiras. Agora vamos para a segunda opção. A segunda opção é uma entrada de 25 mil e mais 30 parcelas mensais de 11 mil. No Excel fica assim, uma entrada de 25, 11 parcelas uniformes e sequenciais de 11 mil. Como isso é feito agora? Vamos calcular o valor atual das parcelas e somar com a entrada. Igual VP, a taxa de 3%, ponto e vírgula, 30 parcelas, ponto e vírgula, PGTO é o pagamento, vamos formar 11 mil. Em forma negativa,
para gerar um valor final positivo para a gente somar com a outra receita, com a entrada, tá ok? Mais o valor da entrada aqui. Opa! Por enquanto, a melhor opção é a primeira. A segunda deu um valor atual um pouco superior, tá ok? Vamos para a terceira opção. Tem 10 parcelas trimestrais, sendo uma entrada. Observem que a taxa foi mensal. Logo, nós temos que encontrar a taxa equivalente trimestral. O I aqui será ao trimestre. Então, vamos aqui, ó. Igual 1 mais 3% elevado a 3. Vamos colocar aqui 2 parênteses. Menos 1. Então, a taxa trimestral é de 9,2727% ao trimestre. Agora, calcularemos o valor das parcelas. Igual VP, a taxa trimestral é essa taxa aqui. Períodos, 10. Pagamentos, 35 mil. Valor futuro é 0, porque não existe aqui no nosso problema. Tipo, 0 quando não é entrada, 1 quando é a entrada. Nesse caso, como é uma entrada, vamos informar 1. Portanto, o valor atual das parcelas do terceiro pagamento foi a pior possível, que gerou maior VPL. Outra pergunta que foi gerada ontem. Ah, professor, se eu calcular pela função VPL, irá gerar o mesmo resultado? Tem que gerar o mesmo resultado. Como que isso é feito, pessoal? Tempo, fluxo de caixa. 0, 1, 2, 3. No momento 0 aqui, há uma parcela no valor de 35 mil. Então, nós temos aqui. Deixarei em negrito os meses onde ocorrerão parcelas. Então são 10, então teremos uma outra parcela aqui de 35 mil. Detalhe, informar 0 aqui, ó, nesse meio termo aqui, ó. Mais uma aqui. 0, 0. Outra parcela aqui. Ok? Até agora foram quantas? Então, nós temos uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, 5, 6. Então, faltam mais outras aqui. Outra aqui, informar 0, 35 mil. Nossa sétima parcela. Oitava parcela. Nona. Décima. Zero, zero, 35 mil, 0, 0, 35 mil. E por fim, agora vamos usar a função VPL. Vou calcular aqui embaixo. A taxa, que no caso era a taxa mensal. Então, igual VPL, taxa de 3%, ponto e vírgula. Vamos pegar todo o fluxo aqui. E vamos somar com a parcela que está no momento 0. Vocês podem perceber, ó, 2, 4, 7. Vou buscar outra parcela pelo método do VP. Os valores são idênticos, ok? Ontem houve algumas diferenças, mas deve ser porque vocês não colocaram 0 no valor nesses valores intermediários, tá ok? Então vocês percebem que a resposta pelos dois métodos é a mesma. Portanto, melhor opção A, porque por ter um menor VPL, um menor desembolso no caso. Vamos agora para
a quinta e última questão. Então, o índice de inflação dos 3 primeiros meses de um determinado ano foram de 10, 20 e 30. Pede-se a taxa de inflação acumulada. Bom, pessoal, como isso é feito? Olha, primeiro mês 10, segundo 20 e terceiro 30. Para acumular, basta colocar 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I, N. Ou seja, N taxas que estão sequenciais em meses. Então, como calcula? Igual 1 mais 10% vezes 1 mais 20% vezes 1 mais 30%. Menos 1 para ter a taxa aqui em percentagem. Então, a taxa acumulada foi de 71,60%. Aí, a questão B é que houve um reajuste salarial de 60%. Então, a pergunta é a seguinte: qual deve ser o valor do segundo reajuste em percentagem para atingir esse valor aqui de 71,6? Muito fácil, igual 1 mais 71,60 dividido por 1 mais 70%. Menos 1 aqui para encontrar o valor em percentagem. Então, o segundo reajuste deverá ser de 7,25%. Ok? Bom, turma, um abraço.